Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus Pai amado, santo, poderoso, justo. Meu Senhor, o sangue de Jesus tem poder. Jesus, o teu sangue tem poder, Jesus. Há poder no teu sangue, Senhor. Glória a ti, Senhor amado. Amém. Aleluia. Senhoras e senhores, meus caros irmãos internautas, vou mostrar aqui para vocês, dentro da Escritura Sagrada, escrito na Escritura Sagrada, que há pecado que é para a morte. Escreveu o apóstolo João. Por isso eu não digo que ore, né? Foi assim que João escreveu. Por isso não, por esse, né? Por esse não digo que ore. Certo? Louvado seja o nome do Senhor. Chorei aqui. Evangelho é a primeira epístola de João, ou chamada também a primeira carta de João. São cartas universais, a carta de Pedro e de João. Não é destinada a igreja nenhuma, nem a pessoa nenhuma. Acho que o nome do Senhor são universais, ou seja, para os crentes do mundo inteiro, né? Então aqui ele escreveu aqui no versículo 16 do capítulo 15, né? Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem, para a morte, para a morte. Há pecado para a morte. Entendeu, irmão? Amigos, há pecado para a morte. Por esse não digo que ore. Entendeu? Então há pecado para a morte, né? Por esse não digo que ore. Vai ser o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus pesados irmãos, amigos internautas, né? Há pecado para a morte, né? Por esse não digo que ore. Vai ser o nome do Senhor Jesus. Então não vou abordar esse assunto aqui, falando sobre que há pecado para a morte, tá bom? Glória a Deus. Não vou falar desde Adão, que a Escritura diz que Adão desobedeceu um mandamento do Senhor Deus. Por ele desobedecer o mandamento do Senhor Deus, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado de Adão entrou a morte, e a morte passou a todo mundo. Por isso que todos pecaram, né? Vai ser o seu caso do pecado de Adão, que desobedeceu um mandamento do Senhor Deus. Lá no começo da história, só estava ele e a sua esposa no jardim do Éden, ainda ali. Ele cometeu esse pecado de desobediência ao mandamento do Senhor. Então, eu vou falar aqui a respeito dentro do povo de Deus, o povo que Deus escolheu para ele. Depois que Deus escolheu para ele ser seu povo, que ele se revelou, se manifestou no meio dele e mostrou para todos eles que ele era o Deus que tinha escolhido eles, que estava com eles, né? Mesmo assim, o povo cometeu pecado, e pecado que foi para a morte, né? Não viveram para contar a história, né? Graças ao nome de Jesus. Também não vou falar aqui do Abel, né? E de todos os outros demais justos do Senhor que foram mortos, né? Como é que chama? Podemos dizer, martirizados, porque eram fiéis a Deus. Não, porque a Escritura diz também que quem mata um justo do Senhor que faz um serviço para Deus, né? O que é que eles fazem? Eles só fazem apenas pegar a alma do justo do Senhor e transportar elas para o descanso eterno, para o ser de Abraão, o paraíso de Deus. Certo? Então eles fazem um serviço para Deus, quando eles degolam ou matam, derramando sangue assim de um cristão justo. Desde o justo Abel, lá no começo da história também, né? Aleluia. Então vamos lá. Então, depois do dilúvio, que os descendentes de Noé se espalham sobre a terra, e aí Deus vai chamar Abraão, e faz um pacto com Abraão, manda ele sair da terra para a terra que ele ia mostrar. E Abraão sai com fé em Deus, você sabe que era essa. Quando ele chega na terra, que era a terra de Canaã, Deus mostra aquelas terras para ele. E aí Deus faz um pacto com Abraão, que daria aquela terra para ele e seus descendentes perpetuamente, né? A terra de Canaã. Graças ao nome do Senhor. Mas o Senhor Deus tinha dito a Abraão que os descendentes dele iam passar cerca de 400 anos sendo escravos dentro de outra nação. Mas quando completasse os 400 anos, o Senhor Deus ia descer e visitar aquela nação, ia punir aquela nação
e tirar seus descendentes de lá da escravidão e ia levar de volta para a terra que Deus estava mostrando a ele, a terra de Canaã. A terra que é chamada terra que emana leite e mel, né? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Então assim aconteceu. Depois de Abraão, vem aquela história de Jacó, que teve aqueles 12 filhos, teve José, os irmãos de José invejaram a José, quando ele sonhava o sonho do que ia acontecer mesmo na realidade, né? E aí seus irmãos invejaram, acabaram vendendo ele, né? José foi esbarrar no Egito como escravo. Lá no Egito, José vai acabar na prisão também. Mas lá na prisão ele interpretou o sonho lá do copeiro e do padeiro, que tinham sido presos também. Vai ser em nome de Jesus. E depois aquela história de que o faraó sonhou aqueles 2 sonhos em seguida, né? O sonho da vaca magra e da vaca gorda, o sonho das espigas magras e das espigas cheias, né? E aí o padeiro lembrou de José, que já tinha saído da prisão, e falou para o faraó que tinha um hebreu lá na prisão, que tinha interpretado o sonho dele e do copeiro, e do padeiro que tinha, era o copeiro e o padeiro, né? E do padeiro também que tinha sonhado, e do jeitinho que ele interpretou, aconteceu. Então o faraózão mandou chamar José, e aí aquela história, né, que José interpretava o sonho do faraó, e ainda dá ideia para o faraó como fazer, para quando viesse a fome, a seca, dentro do Egito tivesse muito alimento para sustentar o povo, né? E foi exatamente isso, quando a fome se bateu, que chegou, a fome chegou na terra de Canaã, e afetou ali a Jacó, o pai de José, com todos os seus irmãos. E foi aí que desceu Jacó com todos os seus filhos, sua família, né? Cerca de 75 almas, para o Egito. Como se Deus tinha dito para Abraão, que ele ia passar 400 anos escravizado em outra nação. Então, para se cumprir a promessa de Deus feita a Abraão, aí vai lá e desce, né? Todos os parentes de José, porque no Egito tinha abundância de pão e José era o segundo no comando lá no Egito, né? Era o, podemos dizer assim, chamado de ministro da economia do Egito, que mandava em todas as economias do faraó no Egito. Glória a Deus. Então aí é aquela história que depois surgiu um faraó, né, que não conheceu a José, e aí arrochou mesmo, escravidando o povo, tacando lei rígida em cima do povo de Israel, né? Glória a Deus. Vá ser o nome de Jesus, aleluia. E aí, unindo aquela história de Moisés também, nessa história toda aí, né, desse faraózão, onde Deus, né, secador de Moisés, a ser o nome do Senhor Jesus. E aí o que foi que aconteceu? Deus, quando Moisés tinha 80 anos de idade, né, que era vaqueiro das ovelhas do seu próprio sogro, Jetro, né, aí Deus vai, chama, aparece para Moisés naquele saço ardente, e dá poderes a Moisés, e manda Moisés ir tirar o povo da escravidão. Porque é isso que ele tinha dito para Abraão, que punia aquela nação e tirar o povo de lá da escravidão e levar de volta para a terra da promessa. Certo? Glória a Deus. Então, assim aconteceu, Moisés foi, desceu no Egito, e Deus castigou o Egito, né? Os 10 reis que tinham ali no Egito, aliás, os 10 deuses que tinham ali no Egito, não era rei não, 10 deuses que tinham no Egito, que os egípcios adoravam, e acreditavam neles, Deus era protetor, era isso, era aquilo. Com isso, o Senhor Deus se irou mesmo contra os egípcios e castigou o Egito com 10 pragas, né? Punindo assim os 10 deuses do Egito. Glória a Deus. Então, com isso, o faraózão deixou os hebreus saírem e acompanharam Moisés. E aí, Moisés sai com o povo, né? O Senhor Deus guia o povo, levar seu nome, Senhor. Então, tem aquela história também da passagem pelo Mar Vermelho, onde o Senhor Deus mata o faraózão afogado no Mar Vermelho com todos os seus exércitos. Aleluia. E aí, Moisés sai com o povo, guiando pelo deserto, né? Mas o povo, meus irmãos de Israel, meus amigos internautas, com tudo que Deus fez, ainda abrir a boca para cometer pecado contra Deus, pecado de morte, que é o assunto que eu estou abordando aqui, né? E qual foi o pecado? É, vamos bem aqui no Êxodo, para mim ver para vocês o pecado do povo de Israel, aquela geração que saiu da terra do Egito cometeram, né? Pecado, que morreram todos.
tudinho, toda aquela geração que saiu do Egito, morreu tudinho naquele deserto. Toda aquela geração entrou na terra da promessa, somente aquela outra geração que nasceu do deserto, no deserto, durante aquele período de 40 anos que eles passaram ali andando pelo deserto, certo? Por causa daquele pecado que eles cometeram. Louvado seja o nome de Jesus. No Êxodo, enriqueceu a Êxodo, no capítulo 14, capítulo 14, e o versículo, deixa eu ver aqui, glória a Deus, aleluia. O 14 mesmo, deixa eu ver. Não, é o capítulo 15, perdão, pessoal. É o capítulo 15, né? E o versículo 24. Aqui o pecado do povo, ó, que saíram do Egito, Deus tirou, né? Que Deus fez morrer tudinho aquela geração no deserto, por causa desse pecado aqui, ó, pecado para a morte, que é o tema de hoje. Pecado para a morte, pessoal. Presta atenção, grava aí, ou escreve aí se você quiser anotar. Ó, e o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Então está aqui, ó, murmurou. Meu irmão, então o povo de Israel, toda vez que eles tinham necessidade de uma coisa, eles não sabiam orar ao Senhor Deus e pedir, ou chegar a Moisés, Moisés, queremos isso, Moisés, como por exemplo, estava com sede, né? Ou queria comer carne, qualquer coisa assim, eles não contavam para Moisés. Eles abriam a boca para murmurar, né? De Moisés, o servo do Deus vivo. Apesar de eles ter visto o Senhor Deus estendendo as suas pragas da sua ira, castigando o Egito, levando eles através do seu Moisés, mas não, o povo não acreditava ainda. Viu? O povinho difícil para quê, não é? E aí acabava murmurando, murmurando, né? É isso que eu peço, meu irmão e amigo, que você tem seu líder, cuidado, meu irmão, vigia, não vá murmurar do teu líder, irmão, está aí envolvido, sempre envolvido, produzindo sempre alguma coisa para o reino de Deus, trabalhador, sincero, fiel, e é dedicado no trabalho de Jesus. Cuidado, meu irmão e amigos, se você chegar a ter esse líder, não murmure, né? Pois é pecado para a morte, que é o tema de hoje, certo? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então entrou na terra só aquela outra geração que nasceu durante aquele período dos 40 anos que eles passaram no deserto. Foi aquela geração que entrou na terra da promessa, né? Terra de Canaã. Terra que Deus prometeu a Abraão a dar para ele e seus descendentes perpetuamente. Exatamente aquela terra onde atualmente vive ali os hebreus, os judeus, né? O povo de Israel. Né? Tem muitos judeus dispersos aí na nação do mundo, mas vai chegar um tempo que o Senhor Deus vai pegar isso tudo e levar de volta para aquelas terras que são deles com promessa. Pois esse profético está aqui, escrito selado aqui na Escritura Sagrada, né? Todos eles, todas as 12 tribos, irão de volta tudinho para lá, para aquelas terras que são deles, né? A terra de Canaã, terra que emana leite e mel. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá. Pecado para a morte. Agora, essa é para líder de igreja, né? Líder de igreja, né? Aleluia. Juízes. Vai ser em nome de Jesus. É Juízes ou é 1 Samuel? Vai aqui, meus irmãos, amigo internauta. É Juízes. Juízes mesmo, né? Outro pecado para matar, e esse é para líder de igreja, né? Cuidado, você que é líder de igreja. Cuidado. Eu bato seu nome, Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreveu que o bispo seja casado, marido de uma só mulher, que não vive embriagado, né? Com a cara cheia de bebida alcoólatra, e que governe bem a sua casa, né? Se tiver filho, saber guiar bem seus filhos na palavra de Deus, no ensino da palavra de Deus, para que seus filhos não sejam tropeço na obra, né? Porque olha que o pecado de ali. Um sacerdote escolhido por Deus, né?
da tribo de Levi. Ele tinha o papel de ser escolhido para exercer o papel de sacerdote. Quando ele falecesse, os seus filhos assumiram o lugar. Mas por causa disso, Deus permitiu que ele morresse e também os seus filhos morressem todos. Por causa do pecado de seus filhos, por ele saber do pecado de seus filhos e não corrigir os seus filhos por pecado que eles cometiam. Tá certo? Vai ser o nome do Senhor. Aí você lendo aqui no capítulo 4 de Samuel, mesmo, 1 Samuel, não é, Juízes? 1 Samuel, no capítulo 4, né? Aí você vai ver ali a morte, tanto de Eli, como dos seus dois filhos, e também ainda da nora de Eli. Vai ser não, Senhor, cumprindo assim o que o Senhor Deus prometeu, por ele não corrigir seus filhos de que praticavam esse tal pecado, né? Mas que pecado? Que é o assunto que eu estou abordando aqui. Há pecado para a morte, por isso não digo que ore, né? Vai ser não, Senhor. Outro pecado aqui, né? Primeiro murmuração, acho que é vendo aí. Depois palida de igreja, né? Está aqui, que é cabeça de igreja. Ali, sacerdote, não sabia que era seu filho, ó. Vai ser não, Senhor. Capítulo 3, vou ler aqui, versículo primeiro, vamos ler aqui um textinho, tá? Deus fala com Samuel em sonho. E o mancebo Samuel servia ao Senhor perante ali. E a palavra do Senhor era de muito valia, era de muita valia. Naqueles dias não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando ali deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo, o Senhor chamou a Samuel e disse, ele, eis-me aqui. E correu a Eli e disse, eis-me aqui, por que me chamaste? Mas ele disse, não te chamei eu, torna deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez e disse, eis-me aqui, porque tu me chamaste. Vai ser o nome seu. Mas ele disse, não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar-te. Né? Deus chamou Samuel por 3 vezes e ele toda vez ia lá onde está Eli, o sacerdote, e pensava que era o sacerdote chamando ele, porque ele não conhecia ainda a palavra de Deus, né? Aí, na terceira vez, ele entendeu que era Deus chamando o rapaz, o mancebo, e disse para ele, volta, deita em teu lugar, se ele chamar de novo, tu diz, eis-me aqui, Senhor, fala que teu servo ouve, né? E aqui o Senhor Deus chamando Samuel, né? Glória a Deus. Vai ser o nome do Senhor. Aleluia. Pela 4ª vez. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei entre ali tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos escraveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli, com sacrifício, nem com oferta de manjares. Glória a Deus. Então, irmãos, aqui, o pecado era dos filhos dele, do sacerdote, né? A região chegou. Mas qual era o pecado de Eli, né? Então Deus chama aqui o pecado de escravez, né? Mas o que era que eles faziam? Que pecado foi esse que o Senhor Deus tirou para matar tanto ali como seus filhos? Segundo as histórias, meus irmãos, que amigos, a gente tem que pesquisar que pecado era. A história conta que o sacerdote ali,
todo sacerdote de Israel, eles tinham por obrigação de pegar a carne dos animais que todas as tribos de Israel levavam para o sacerdote, que o sacerdote era escolhido dentro da tribo de Levi, para que ele oferecesse aqueles animais em sacrifício ao Senhor Deus. Tá certo? Então, eles matavam aquele animal, pegavam o sangue, espargiam o sangue no altar para a purificação do pecado da pessoa, ou expiação, tá certo? Dentro de Israel. Aí eles pegavam a carne daquele animal, cozinhavam, para depois oferecer aquela carne ao Senhor. E acontece que o pecado do filho de Eli era esse. Quando Eli colocava as carnes para cozinhar, os filhos dele iam lá com os garfos, e metiam os garfos nas panelas lá que estavam cozinhando a carne, e tiravam as carnes e iam comer. Então, gente, aquilo era pecado, porque aquelas carnes eram sacrifício ao Senhor Deus, oferecida pelo povo, as outras tribos de Israel, certo? Então era proibido, era pecado, não podia meter ali, não podia meter a mão para apanhar, tá certo? Glória a Deus, aleluia. Então é isso. Então com isso o Senhor Deus tirou e jurou que ia fazer algo na casa de Eli, né? E não ia perdoar ele, nem expiação nenhuma haveria para esse pecado do filho dele. Aí morreu mesmo, né? Você lendo aqui o capítulo 4, né, de 1 Samuel, você vai ver que toda a história narrada aqui, como aconteceu, que Deus fez, que morreu o filho de Eli, como também Eli, cumprindo assim a palavra de Deus, dita a Samuel, por Eli não corrigir seus filhos, né? Sabendo mesmo dos pecados que seus filhos cometiam. Certo? Essa parede aí de igreja que está em centro de trabalho, tá certo? Entendido? Então há pecado que é para a morte. Por esse não digo que ore, escreveu o apóstolo João, o apóstolo do amor. Glória a Deus. Qual foi o outro? Tem mais outro? Pecado para a morte também dentro do povo de Israel. Vamos ver. Teve, lembrei. O primeiro rei de Israel, né? Saul, vai ser o nome do Senhor Jesus. Saul, o primeiro rei de Israel, né? Escolhido por Deus. Então, o Senhor, quando Israel possuiu da terra da promessa, Deus mesmo governava o povo de Israel. Ele se utilizava dos juízes, né? Sempre quando Israel errava, cometia algum erro, algum pecado contra Deus, Deus entregava para os países vizinhos para escravizarem eles. Mas Deus sempre levantava um herói dentro da nação para levar eles da escravidão ali, dos países vizinhos, né? Inimigo. Como teve Jefté, teve Sansão, teve Gideão, teve Baraque. Esses heróis que as escrituras chamam lá no livro de Hebreu, heróis da fé, tá certo? Livrava Israel. Mas o povo de Israel, na época que Samuel, né, aqui depois da morte de Eli e de seus filhos, Samuel, Deus colocou como sacerdote, juiz e profeta dentro da nação de Israel e também governador, certo? Mas naquela época de Samuel, que Samuel governava dentro de Israel, exercia o papel de sacerdote, de juiz também. O povo de Israel não quis aceitar aquele negócio, enjoaram aquilo. Aí começaram a orar. Deus, dá-nos um rei, Senhor. Nós queremos um rei. Todo o país tem rei. E nós queremos um do mesmo jeito, que é para que ele saia na frente de nós, quando a gente está em batalha com qualquer país. Aí o Samuel começava a orar, Senhor Deus. Aí Deus disse para Samuel, Samuel, o povo rejeitou, não foi tu não, Samuel, foi a mim de estar governando eles. Aí, meus amados irmãos e amigos, Deus pegou, entregou Saul para ser rei de Israel, o primeiro rei de Israel, né? Saul. As escrituras dizem que era um caba muito bonito. Se fosse nos dias de hoje, era um modelozão aí, famoso no mundo, né? Estampado em todas as capas de revista. O cara era bonito demais, né? O físico, tudo. E Deus escolheu ele para ser o rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Mas porque era rei, irmão, Deus escolheu o rei, mas o Senhor Deus também tinha regra, né? Norma para o rei cumprir dentro de Israel. Não era só ele agora dizer, eu agora sou rei, sou ungido, quando acabar, meter a mão, agir tudo do jeito que ele quisesse, não. Ele tinha que esperar e obedecer as normas que o Senhor Deus colocou para que o rei obedecesse. Tá certo? E Saul não obedeceu essas normas criadas por Deus, tá certo? Entendido, irmão e amigo, né? Aí o Senhor Deus fez o quê?
diz para Samuel que achou um rei segundo o coração dele, e esse rei foi Davi. E o Senhor Deus levantou, ungiu, mandou Samuel ungir para substituir Saul, porque Davi era um rei segundo o coração de Deus, Deus achou ele segundo o coração de Deus, tá certo? Então, com esse negócio de Saul desobedecer às normas do Senhor Deus, não obedecer, com isso também levou Saul se suicidar, né? Tirar sua própria vida, se destruir, se matar. Certo? Também outro pecado para a morte, né? Desobedeceu a norma de Deus. Pecado para a morte, que é o tema que nós estamos abordando aqui, nesse vídeo, né? Glória a Deus. Então é isso. Ninguém, nem rei, nem governo, ninguém pode desobedecer às normas do Senhor Deus, não. Porque pecam para a morte, gente, né? Não escapa mesmo, não. Vai ser o nome do Senhor Jesus. Amém? Então tá aí, mostrando a Bíblia chegada para vocês que há pecado para a morte. Por esse não digo que ora, escreveu João, um apóstolo do amor. Certo? Glória a Deus. No Antigo Testamento, deixa eu ver o que mais. Pecado para a morte. Não. Agora vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, depois que Jesus veio ao mundo, né, deu a sua vida por nós na cruz, derramou o seu sangue, subiu ao céu, rogou o Pai para enviar o outro Consolador para estar com o seu povo, né, aquele que começou o mundo do seu pecado, revestiu a igreja primitiva de poder, né, mas mesmo assim, teve gente que pecou o pecado para a morte, dentro da igreja de Jesus. E não ficou vivo para contar a história. Tá certo? Primeiro nós vamos lá. Um dos discípulos de Jesus, Jesus escolheu 12 discípulos dentro da nação de Israel, judeus, tudo lá dentro da nação de Israel, né, para exercer o papel de apóstolo do Senhor, os apóstolos primitivos, né? Aleluia. Mas teve um deles que cometeu pecado para a morte, gente, né? Quem foi esse? Judas Iscariote, não é isso? O que aconteceu com Judas? Judas, meus irmãos, é um discípulo de Jesus. Jesus tinha dado encargo a ele para tesoureiro. Mas sabe como é que começam as coisas? Judas tinha uma mania de meter a mão ali naquela bolsa que ele levava, onde Jesus colocava as ofertas que ele arrecadava, né? Porque tinha muitas pessoas que ajudavam Jesus, contribuíam a Jesus com oferta para o ministério de Jesus, né? E Judas pegava, tirava o dinheiro ali, gastava, sem Jesus saber, e ele nem contava para Jesus com que tinha gasto o dinheiro. Aí foi se viciando. Quando foi na última Páscoa, que Jesus celebrou, aí ele revelou para os outros discípulos que um deles ia trair ele, tá certo? Porque Jesus já sabia que Judas Iscariote tinha projetado trair o Mestre, trair o Senhor e vender ao Senhor, né, para aqueles que queriam lhe matar, certo? Então, traição, tá vendo aí? Um irmão que se levanta com outro irmão e trai, vende o irmão, entrega o irmão à morte, também peca pecado para a morte, né? E aí o que aconteceu? Judas Iscariote sentiu remorso, não arrependimento, como Pedro quando negou Jesus, que se arrependeu e foi chorar, né? Judas pegou uma corda e foi se enforcar, quando viu Jesus sendo preso para ser morto, né? Sentiu foi um remorso, mas não arrependimento mesmo. E aí com isso, ele se enforcou, se suicidou também. Porque, Senhor, pecou pecado para a morte, né? Pecado de traição, vendeu o Mestre e Senhor. Certo? Então tá aí, outro pecado para a morte, que é o tema do assunto aqui que estou abordando nesta manhã, né? De quinta-feira. Louvado seja o nome de Jesus, né? Glória a Deus. Pecado para a morte, como nós escreveu, por esse não digo que ore. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas alguém na igreja primitiva, sim. Atos dos Apóstolos, né? Glória a Deus. Até já falei nesse assunto aqui, a respeito de Ananias e Safira, né? Mas vou mostrar de novo, só para você entender que há pecado para a morte, como João escreveu, por esse não digo que ore. Então, mentir. Ananias e Safira venderam a propriedade, esconderam parte do dinheiro e apresentaram só outra parte para os apóstolos, disseram que me disse por aquela parte. É mentir dentro da igreja. E arrepender que tem a morte, tanto de Ananias como da sua esposa Safira, né? Morreram todos os dois, por causa da mentira.
na igreja primitiva. Então, outro pecado para a morte, vai escrevendo aí, pessoal. Mentira, né? Mentira. Vai ser o nome do Senhor Jesus, né? Então, como João escreveu, há pecado que é para a morte, por esse não digo que ore, tá certo? Vai ser o nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Apesar de que tem os benefícios dentro do Evangelho de Jesus, né? Como João mesmo escreveu, se cometemos algum pecado, confessamos ao Senhor Jesus, nosso pecado é fiel e justo para nos perdoar. Paulo também escreveu, tem alguém enfermo entre vós, chama os presbíteros da igreja e eles façam oração com a mão ungida com óleo, e a oração da fé salvará o doente, e se houver cometido algum pecado, seriam perdoados, tem outros benefícios, né? Mas há pecado que é para a morte, por isso não digo que ore, como João, o apóstolo do amor escreveu. Certo, pessoal, meus amigos internautas, meus contatos, meus irmãos internautas. Amém? Entendido? Está aí. Guarda essa mensagem no teu coração e agrava isso, os pecados. E vigia, meu irmão, minha irmã. Vigia para tu não cometer essas coisas, para tu não morrer. Cuidado, né? O negócio é sério, sério mesmo. O Senhor Deus é bom o tempo todo, mas o Senhor Deus também é um Deus de ira. O Senhor Deus também é um Deus justo e juiz. Amém? Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Aleluia.